Bom dia, meu nome é Camila Medeiros e hoje vou apresentar sobre os ácidos graxos essenciais. Esta apresentação tem como base o artigo científico Ácidos graxos ômega 3, um link neutro entre eicosanoides, inflamação e imunidade. Introdução. Os ácidos graxos desempenham importantes funções metabólicas no organismo, como transporte de vitaminas e síntese de hormônios. Eles podem ser divididos em dois grupos: os saturados, quando não possuem ligações duplas, e os insaturados, quando possuem uma ligação dupla, chamada de monoinsaturados, ou duas ou mais ligações duplas, chamadas de poliinsaturados. A diferença existente no ponto de fusão de uns e de outros condiciona de maneira significativa as propriedades físicas de uma gordura ou de um óleo. Os óleos vegetais possuem de 1 a 4 insaturações na cadeia carbônica, sendo líquidos à temperatura ambiente. Já as gorduras são sólidas à temperatura ambiente, devido à sua constituição em ácidos graxos saturados. Eles também podem ser classificados de acordo com o número de carbonos na cadeia, sendo a curta de 4 a 10 carbonos, a média de 12 a 14 carbonos e a longa com mais de 16 carbonos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu, através da RDC número 40 de 2001, normas para informação nutricional na rotulagem de alimentos e bebidas embalados, sendo a declaração de teor de ácidos graxos saturados uma das informações obrigatórias. Além disso, é necessário que se declare a concentração de ácidos graxos trans nos rótulos dos produtos alimentícios. Agora vou introduzir um pouco sobre os ácidos graxos poliinsaturados. Um dos principais ácidos graxos poliinsaturados são os docosahexaenoico e o eicosapentaenoico. Introdução. Os principais representantes da família ômega 3 são os ácidos alfa-linolênico, o ácido eicosapentaenoico e o ácido docosahexaenoico. Já os principais representantes da família ômega 6 são os ácidos linoleico e o ácido araquidônico. As principais fontes dos ácidos graxos eicosapentaenoico e docosahexaenoico são as marinhas, que são as fontes mais ricas de ômega 3, sendo os peixes e seus derivados os principais responsáveis, as terrestres, nos quais os ácidos graxos eicosapentaenoico e docosahexaenoicos não são comumente encontrados em produtos cárneos. Porém, todos os animais possuem ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 como parte dos fosfolipídios. Há também as fontes alternativas alimentares, que além dos produtos encontrados que contêm eicosapentaenoico e docosahexaenoico, há um crescente movimento no mercado para enriquecer ou fortificar alimentos com ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, em especial o docosahexaenoico, que é o principal ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa e que corresponde em média a 65% do total desses ácidos graxos. Síntese. O ácido linoleico e o ácido linolênico é transformado em seus produtos, sendo ácido gama-linolênico e ácido esteridônico, através da delta-6 desaturase, que é considerada a etapa limitante dessa conversão. A enzima chave regulatória da biossíntese do ácido poliinsaturado é a delta-6 desaturase. Assim, um grande excesso de ácido graxo de uma série na dieta pode inibir a dessaturação de quantidades menores de ácido graxo de outra série. Além disso, quando há uma carência do ácido linoleico e ácido linolênico, inicia-se um processo de substituição pelos ácidos palmitoleicos e oleicos, formando assim os ácidos eicosatrienoicos. Isso acarreta na alteração da relação trieno e tetraeno. As principais fontes do ácido linoleico são as sementes de plantas oleaginosas, que são principalmente os óleos de soja, milho e girassol, e as castanhas. Já as fontes do ácido linoleico são as plantas e animais marinhos, principalmente os fitoplânctons, as águas e os óleos de peixe. Os fitoplânctons sintetizam
os eicosapentaenoicos e os docosahexaenoicos, que são encontrados em grandes concentrações nos óleos de peixes e peixes de águas frias e profundas. A Food and Nutrition Board of the National Academies recomenda que a ingestão de ácidos graxos essenciais deve ser em torno de 10%, sendo de 5 a 10% para os ácidos graxos ômega 6 e de 0,6 a 1,2 para os ácidos graxos ômega 3. A National Institute of Health recomenda que a ingestão ideal de ômega 3 é de 2,22 de alfa-linolênico por dia, dos quais 0,65 gramas devem ser os eicosapentaenoicos e docosahexaenoicos. Outros ácidos graxos poliinsaturados são os eicosanoides. Os eicosanoides são metabólitos oxigenados dos ácidos graxos essenciais. A família é composta das prostaglandinas, leucotrienos, prostaciclinas, tromboxanos e derivados dos ácidos graxos hidroxilados. Síntese. Os substratos para a formação dos eicosanoides são os ácidos de homo-gama-linolênico, o ácido araquidônico e o ácido eicosapentaenoico. Quando a via de metabolização é a da ciclooxigenase, há a formação dos endoperóxidos lábeis, como os prostanoides, que podem ser as prostaglandinas, os tromboxanos e as prostaciclinas. Além disso, há outra via de metabolização para a formação dos eicosanoides, que é a via da lipooxigenase, a qual leva à síntese de leucotrienos. A ingestão aumentada de óleos de peixe, que são ricos em ácidos graxos ômega 3, resulta na diminuição plasmática do ácido araquidônico. A grande importância desse fato se dá não só pela alteração das concentrações de tais compostos, mas sim pela diferença em suas atividades biológicas. A PGE3 e o TXA3, que são mediadores anti-inflamatórios, são menos potentes do que a PGE2 e o TXA2, que são mediadores pró-inflamatórios. A PGE2 e o LTB4, que são potentes eicosanoides pró-inflamatórios, são oriundos da metabolização dos ácidos araquidônicos pelas enzimas ciclooxigenase e lipooxigenase, visto anteriormente. Há também os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. Os ácidos graxos ômega 3 desenvolvem um importante papel na transcrição gênica. Eles diminuem a produção de citocinas pró-inflamatórias em células mononucleares. Eles também reduzem a expressão de moléculas de adesão e do complexo histocompatibilidade principal. Os ácidos graxos ômega 3 também atuam como sinalizadoras intracelulares, suprindo a expressão gênica de genes envolvidos na lipogênese, induzindo a transcrição de genes envolvidos na oxidação lipídica e termogênese. Eles também atuam coordenadamente, estimulando a oxidação e inibição da síntese de lipídios. Considerações finais. Os ácidos graxos ômega 3 são anti-inflamatórios, antitrombóticos, antiarritmíacos e reduzem os lipídios do sangue, tendo propriedades vasodilatadoras. Esses efeitos benéficos foram demonstrados na prevenção de doenças cardíacas, da hipertensão, do diabetes tipo 2, da artrite reumatoide, entre outras. De acordo com vários estudos, as doenças degenerativas como os diabetes, artrite e o câncer estão relacionadas, em parte, à desproporção atual da concentração dos ácidos ômega 6 e ômega 3, que conduzem nossa alimentação, ou seja, há uma grande concentração de ômega 6 e uma escassez de ômega 3. Aqui estão as referências utilizadas para este trabalho.